Olá, bem-vindos. Vamos para mais um vídeo de radiestesia. Temos alguns assuntos ainda interessantes, né? Práticos, principalmente isso, práticos que você vai poder usar, implementá-los. Todo mundo sabe o nome desse gráfico? Todo mundo sabe. Decágono duplo, né? Função básica dele, principal, digamos, valorizar, criar testemunhos. Pegamos uma folhinha de papel qualquer, colocamos o nome da pessoa, data de nascimento. É só uma folha de papel com o nome escrito. Colocamos dentro do decágono, na vertical, não, horizontal, desculpe, horizontal. E depois de algum tempo, todo de 30 minutos, essa pequena folhinha vira um testemunho. Muito bom. Esse é a principal função do decágono, é aquela que a gente chega e usa na radiestesia. Mas o decágono tem uma outra função que não sei se é muito explorado ou não, se as pessoas usam ou não usam, mas que é interessante. Qual seria? Ele serve para a gente como uma terapia vibracional, certo? Ele permite que a gente execute algumas funções, algumas técnicas de terapia vibracional. Nós vamos precisar de um copo de água aberto, não tampa o copo durante o tempo que estiver ali, certo? Vamos precisar do nosso bom e velho amigo pêndulo, sem ele não vai adiantar. E vamos precisar do papelzinho para fazer criar um testemunho, certo? Qual é essa função, né, de terapia vibracional do decágono? Você pode colocar no papel o nome de um remédio homeopático, por exemplo, ou o nome de um floral, certo? Ou pode também fazer as suas próprias experiências com isso. Então a gente pode pegar, por exemplo, um floral de bar, aí, qualquer que você queira, ou que você queira usar, ou que você queira experimentar. Tanto faz. Ok? Vamos pegar, por exemplo, o Clematis. Legal, eu vou escrever aqui o nome dele. Vou colocar só um segundinho, vou colocar aqui, fechar uma coisinha aqui. Vou colocar, então, um decágono, Clematis escrito em papelzinho. Posso botar Clematis, floral de baixo. Posso colocar ainda 50 ml, 100 ml. Quanto mais específica a informação, melhor. E vou colocar um copo d'água junto. Não precisa ser em cima. Acho que dá para ver, né? Que está o papelzinho aqui dentro do decágono e está o copo d'água dentro do decágono aberto. Depois de algum tempo, nós precisaríamos determinar. Essa quantidade de água vai estar impregnada com as características do floral. Muito interessante, né? Muito útil também. Certo? Mas tem alguns detalhes, né? Alguns detalhes. Essa coisa não é tão simples assim. Mas também não é tão difícil assim. Um pouquinho de determinação. Primeira informação importantíssima. Você tem que colocar no papelzinho ali, para que ele vire um testemunho, a informação o mais precisa possível. Então, 50 ml de floral de bar Clematis. Certo? Se você só botar Clematis é uma coisa. Tá? Floral de bar Clematis é outra. Então, a precisão do que você escrever aqui é fundamental. Se você coloca 50 ml, falei gramas, né?
Falei ml, depois eu vejo. Mas é ml, 50 ml. Você tem que pegar um copo e colocar 50 ml de água nele. Senão não vai funcionar. Certo? Então, escrever e definir no papel que vai virar depois o testemunho é fundamental. E se botou 100 ml, 100 ml, 50 ml, 50 ml. Tem que corresponder. Ok? Com o pêndulo e com o relógio anestésico, ou com a técnica que você gostar de usar, você vai determinar o tempo que vai levar para que aquela água crie um vínculo energético com o floral clematis. Um exemplo, pode ser qualquer outro. Floral de Minas, qualquer outro floral. Você vai determinar o tempo de exposição, ou seja, quanto tempo a água vai ter que ficar junto com o papel dentro do gráfico para que ela entre em sintonia com o floral e absorva a vibração do floral, para que ela se torne o floral. Isso é fundamental. Você tem que pendular. Não pode ser achismo. Certo? Até pode ser prático. Você coloca lá, você vai lá e pendula. Tá pronto? Não. Você vai lá e pendula. Tá pronto? Não. Vai lá e pendula. Tá pronto? Tá. Ah, legal. Agora eu posso usar. E aí, se você for bem organizado, você marcou a hora que você colocou e a hora que deu o sim no pêndulo e você sabe o tempo que levou para criar o floral. Se você precisar criar de novo o clematis, você vai saber que é aquele tempo. Talvez, para um outro floral, um rescue, por exemplo, o tempo seja diferente. Ou pendula ou experimenta. Certo? Então, o pêndulo vai dar esse tempo que vai ser necessário para que se torne realmente o remédio floral. Além disso, com o pêndulo, a gente pode determinar também a dosagem e o tempo de dosagem. Então, por exemplo, para o floral, você vai pendular e vai determinar que são 4 vezes ao dia, que é o tradicional do floral. Mas, ocasionalmente, pode dar 5, ou 3, ou 6. Varia muito de pessoa para pessoa. Padrão é 4, certo? Com o pêndulo você se torna específico. Esse floral é para o Luiz, ele vai ter que tomar 4 vezes ao dia. Certo? Como a gente pode usar para outros medicamentos homeopáticos também, e para outros que você intuiu, que você bolar, você vai ter que perguntar também, quantas vezes ao dia, qual a dosagem. Você faz 50 ml, mas cada dosagem tem que ser de 5 ml. O pêndulo vai responder. Então você tem que tomar 5 ml daquele outro remédio que você criou, não do floral. Estamos falando de outra coisa. Mudamos de assunto, trocou assunto ali. Criei um outro remédio qualquer. Então, nesse remédio, 4 vezes ao dia também, legal, mas tem que ser 5 ml. Você tem que tomar 5 ml. Se você tomar 4 ml ou 6 ml, não funciona. Então a coisa é bem específica. O pêndulo vai nos ajudar nisso. Ele vai dizer quantas vezes, qual a dosagem e o tempo do tratamento. Quanto tempo eu vou ter que ficar tomando esse remédio? Ah, por 1 mês, por 15 dias, por 10 dias. Certo? E com base nesse tempo, eu vou me programar também para fazer mais. Porque na hora que eu criar esse remédio aqui, ele vale por quanto tempo? Em média, 72 horas. Tá? Então, depois de 72 horas, quer tenha ou não a mesma quantidade aqui, eu não vou tomar mais, porque não vai servir. Eu vou ter que fazer um outro. Isso pode ser pendulado também, deveria também ser pendulado.
Por exemplo, se você usar esse decágono de 5 milímetros, quase 30 centímetros de lado aqui, talvez ele consiga impregnar por mais de 72 horas. Como que eu vou saber isso? Certo? Então eu vou usar o pêndulo para verificar. Provavelmente, nesse decágono aqui, eu vou levar aí 30. Quer dizer, um floral vai mais. Eu já tive florais aí que levaram 2 horas. Nesse aqui. No de 5 milímetros, talvez 40 minutos, 50 minutos, alguma coisa assim. Tá? Então, o ideal é que se faça se pendure esse tempo e o tempo de duração que esse remédio aqui vai durar. Se o pêndulo disser que são 72 horas, depois desse tempo não adianta você tomar mais porque já virou água de novo. Não tem mais qualquer vínculo energético com o remédio que você precisava. Certo? Pendular é importantíssimo, gente. Esses tempos aí, eles são críticos. Por quê? Já é crítico com antibiótico, por exemplo. Se você não tomar um antibiótico de 12 em 12, de 6 em 6, 7 em 7, de 24 em 24, dependendo da dosagem do medicamento, você perde o efeito, corta o efeito e não funciona mais o antibiótico. E o que é pior, o corpo acaba adquirindo uma resistência àquele remédio e daqui a pouco não serve para mais nada, realmente, e a situação às vezes se torna crítica para as pessoas. A mesma coisa, o mesmo princípio, o mesmo cuidado nós temos que ter com uma terapia vibracional. Ah, não é porque é uma terapia vibracional que eu vou tomar isso aqui de um gole só. Não, isso aqui é um floral, tem uma dosagem, tem um tempo, tem uma frequência, tem tudo isso. Então nós temos que encarar a terapia vibracional com o mesmo cuidado, com a mesma atenção que uma medicação normal. Certo? A vantagem é que nós temos um pêndulo para aferir essas informações. A vantagem é que, por ser uma terapia vibracional, ela é menos agressiva, ela vai ser muito menos agressiva, mas também ela vai ser mais lenta, certo? Ela vai ser mais sutil na sua atuação, ok? Então nós temos que ter esses cuidados, nós temos que realmente ser criteriosos. Porque se não seguirmos esses critérios, não vai funcionar. E aí a gente cai naquele velho problema. Ah, eu fiz aquela coisa lá, tomei, não senti nada, não serve para nada, não serve para nada. Não serve para nada. Uma porcaria, uma enrolação, charlatão. Não é assim que funciona. Você precisa ser criterioso. Você precisa ter um método, você precisa seguir. Tanto para quem está fazendo, quanto para quem está tomando. Certo? Senão, realmente não funciona. Não funciona mesmo. Ok? Importante. Remédios florais, alguns remédios homeopáticos e, eu diria, o que a sua imaginação determinar, criar, e o que a sua mente, o seu método conseguir colocar em prática. Experimente. Tem aí um universo de possibilidades que você pode fazer, né? E pode criar um medicamento para determinada coisa. Você, por exemplo, está com uma irritação na pele. Você pode colocar lá, remédio para irritação na pele do Luiz Felipe. Pendula quantas vezes coloca, se é para tomar ou se é para passar na pele, quantas vezes, qual o tempo, cumpra e verifique se vai funcionar, se vai resolver o problema. Certo? Mas seguindo esses critérios e todos eles pendulados. Todos eles pendulados. Ah, mas eu fiz Clematis para o João. Para o João deu 4 vezes, deu por 5 dias. Né? Tranquilo.
Aí vem o Felipe, eu acho que clematis. Vou verificar que clematis é para ele também. Legal. Eu vou fazer a mesma coisa do João. Não. O João é o João. O Luiz aqui é o Luiz aqui. Então, eu pendulo novamente e verifico. De repente, para mim, vão ser 5 vezes. De repente, para mim, vai ser por 15 dias. Interessante. Eu também posso usar o pêndulo para escolher o floral que eu vou aplicar. É o de Bari ou é o de Minas? Ah, é o de Minas. Tá. Qual é o de Minas? Aí eu tenho um gráfico com os florais de Minas e eu posso escolher qual floral que eu vou aplicar para o Luiz Felipe. É uma forma muito interessante de se trabalhar. Mas é papo para outro vídeo. Legal? Então, o nosso decágono pode ser usado para essas terapias vibracionais, principalmente com o uso da água como meio, né, para isso, certo? Mas é preciso bastante critério. Não caia naquele pensamento simplista de achar que vai tomar de qualquer jeito, que vai tomar qualquer quantidade, que vai tomar quantas vezes quiser ou não quiser, que você vai esquecer ou não, tanto faz que vai funcionar. Não caia nessa simplificação de achar que tomou e vai estar curado. Não funciona dessa forma. Cuide também, importante, qual é a sua experiência com o uso do pêndulo? Você é um iniciante? Legal, quer começar a experimentar? Comece, mas coloque uma margem de erro, porque no começo você vai errar. No começo você vai deixar sua mente influenciar. Então, é um aprendizado, é uma experiência. Você usa o seu corpo como um laboratório para isso. Certo? E seja criterioso. Aquilo que determinou, você cumpre. Evite. Quanto tempo o filho vai ter que tomar esse clematis? Aí você vai lá usar o relógio, está 15 horas. Tá. Ai, mas será que é 15 horas mesmo, gente? Muito pouco tempo, não pode. O floral tem que ser 4, 5 dias, não está errado. Fala, quanto tempo? Ai, 14 horas. Ah, tá, mas agora é 14 ou é 15? Não, não faça esse tipo de jogo mental. Não caia nessa armadilha mental. Definiu o tempo, definiu o tempo. Registra, marca direitinho ali para não esquecer depois. E observe o resultado. Da próxima vez você faz o mesmo teste com o mesmo remédio floral de novo e verifique. E pendule. Tem diferença dessa vez para outra? Tem outras variáveis? Use o pêndulo mais para isso e para você adquirir também confiança no uso do pêndulo. É fundamental ter confiança no pêndulo. Aquele joguinho mental de dúvida sabota qualquer pessoa, principalmente radiestesista que está começando. Armadilha perigosa. Ok? Então, este foi uma explanação sobre o uso do gráfico decágono duplo para criar remédios vibracionais. O veículo para isso é a nossa água. Água de torneira, água mineral, água de poço. Olha, qualquer água, desde que potável, serve. Não precisa ser aquela água lá do Himalaia, né, que vem. Não precisa. Não precisa ser aquela água mineral que vem daquela fonte italiana de 200 anos. Não precisa. Se quiser fazer, faça. Ótimo, experimente. Mas a água potável funciona. Funciona. Certo? Então, a água é o veículo. Um cuidado muito importante com as terapias vibracionais. Armazenou informação na água, procure preservar ela. Deixe ela num canto reservado, com alguns cuidados. Por exemplo, digamos que essa água aqui está programada com uma vibração de floral clematis. Vou botar novamente para maximizar, para ficar mais forte. O que o Organte vai fazer? É pegar essa programação que está aqui e vai zerar ela.
programação é energia. O orgonite purifica. Então, depois que você programou, não aproxime do orgonite, porque vai purificar aquela programação ali. São cuidados. Por exemplo, não se coloca na geladeira, nem em cima da geladeira, porque a geladeira vibra. O motorzinho da geladeira vibra. Essa vibração interfere. Então, terapia vibracional vai ter esses cuidados. Não adianta você ter o máximo de cuidado com o pêndulo, com o gráfico, com a água, com o copo e botar na geladeira. Todo o trabalho vai para o espaço. Não precisamos ser neuróticos, né? Achar que tudo influencia. Ah, mas ela está dentro do alcance do orgonite. Certo? Na dúvida, pendula. Pode ficar perto do orgonite ou não? Se o pêndulo disser que pode ficar perto do orgonite, tranquilo, deixa perto do orgonite. Se o pêndulo disser deixa 1 metro, 2 metros do orgonite, deixa 1 metro, 2 metros do orgonite. O pêndulo é fundamental nesse trabalho. Legal? Então, agora, experimente. E, se possível, seja criterioso. Anote os resultados, anote a dosagem, anote os dados todos. É importante para você depois comparar. Se você for usar a si mesmo, também é importante para você comparar. Certo? Então era isso, pessoal. Obrigado a todos, até a próxima. Opa.